Olá, pessoal. Voltamos, para dar continuidade às nossas aulas sobre os riscos ocupacionais. Nós estávamos vendo o assunto de riscos químicos, havíamos parado então até aqui. Lembrando que esses riscos químicos são aqueles que são representados então por substâncias químicas, compostos químicos, que tanto eles podem estar em sua forma líquida, acompanha comigo aqui no slide, sólida ou então no estado gasoso. Nós iremos apresentar a questão das consequências desses riscos químicos à saúde do trabalhador e iremos falar também sobre as vias de penetração desses agentes químicos no nosso organismo, tá bem, pessoal? Então vamos lá. Acompanhe agora comigo nesse slide que fala sobre as vias de penetração dos agentes químicos. Esses agentes químicos são aqueles que são compostos por substâncias químicas, que nós aprendemos no slide anterior, e possui três vias de penetração, três vias de absorção no nosso organismo. É importante vocês atentarem para isso, tá? Nós temos aí a via respiratória, a via cutânea e a via digestiva. Essas são as três vias de penetração, de introdução dos agentes químicos no nosso organismo, tá bem? Essas três vias que nós falamos agora sobre que diz respeito aos agentes químicos, sobre a respiratória, sobre via cutânea e sobre via digestiva, nós iremos agora detalhar para vocês, para que vocês possam então estar cientes que não só nos agentes químicos, mas também nos agentes biológicos, nós temos essas mesmas três vias, tá? Então é necessário descrever essas vias para que vocês possam entender. A via respiratória é aquela via que acontece de entrada dos agentes químicos pela nossa via respiratória, pelo nosso nariz, pelas nossas narinas, tá? Então, se faz necessário aí a presença, então, de quem como EPI para nos proteger? A máscara. Então, se o trabalhador ele está exposto a determinados agentes químicos e ele sabe quais são as vias de penetração, porque foi orientado por parte do segurança do trabalho, pelo técnico de segurança do trabalho, foi orientado então a esse trabalhador que uma das vias de entrada é a via respiratória, vai ser fornecido para ele a máscara como EPI de uso para manuseio, para manipulação daquela substância. Então ele sabe que pode ser inalado, ele foi orientado, o trabalhador está sendo orientado que a via de penetração, uma das vias, é a via respiratória, justamente a via de entrada pelo nariz desses agentes químicos, tá? Então, é importante também falar com esse trabalhador, explicar para ele que existe também a via cutânea, que é através da absorção da pele. Então, se o trabalhador faz o uso dos EPIs de forma adequada, como luva, como capote, como macacão, protetor de agentes químicos, com certeza ele não vai estar se expondo a esse material, a essa substância química, né? Então, nós temos aí a via cutânea, que é por absorção, da pele. Se tiver lesões também na pele, facilita ainda mais a entrada desse agente químico aí para o nosso organismo, né? Com certeza vai trazer dano, que a gente vai falar já já. Outra via, porque havíamos falado que são três vias de penetração, três vias de entrada, é a via digestiva. E a via digestiva é aquela realmente que se dá, como vocês estão pensando aí, pela boca, pela ingestão desses agentes químicos. Nós temos aqui uma figura de um indivíduo fazendo uso de substâncias químicas, e essas substâncias químicas elas são danosas para o nosso organismo. Então, repetindo sobre os agentes químicos, são aqueles agentes que são representados por substâncias químicas, compostos químicos, tanto na forma líquida quanto na forma sólida ou então gasosa, que pode entrar no nosso organismo através de três vias. Nós falamos sobre a via respiratória,
que é por inalação, por isso se faz o uso da máscara como proteção. A via cutânea, que é através da pele, a absorção pela pele. E a digestiva, que é através da ingestão desses agentes químicos, né? Pela via oral, pela boca mesmo, tá bom? E aí, nós iremos detalhar agora as consequências, né, de alguns agentes químicos no nosso organismo. Então, os primeiros agentes químicos que estão sendo dispostos aqui para vocês é a questão das poeiras minerais. Deixa o cursor chegar para vocês atentarem acompanhando, ó. Poeiras minerais. Essas poeiras minerais são compostos de sílica, de asbesto, que é o mesmo que o amianto, né? E o carvão. Esses três princípios ativos aqui de substâncias químicas trazem consequências sérias à saúde do trabalhador quando o trabalhador exposto, né? Nós temos como consequências aqui a silicose, né? Principalmente pela sílica, por poeira de sílica, a asbestose, né? Tem um errinho de digitação aqui, é junto, tá? É asbestose, que é provocado pelo amianto, e a pneumoconiose. Eita, professor, esse nome é muito difícil de falar, né? Mas vamos falar devagarzinho para que vocês possam aí então entender. Pneumoconiose. Pneumo vem de pulmão. Então, problemas no pulmão por causa desses compostos químicos aí, principalmente por minério de carvão. Então, são consequências sérias ao organismo, principalmente ao pulmão desses trabalhadores que estão expostos às poeiras minerais, né? Trabalhadores ali de área de minério de ferro, de minério de carvão, né? Então, são substâncias químicas que entram, né, por aquelas três vias que vocês aprenderam, a via respiratória, cutânea e pela via digestiva, e que fazem muito mal à saúde do trabalhador, né? Outros compostos químicos que nós temos são as poeiras vegetais. Ah, mas poeira vegetal faz mal, professora? É natural, faz mal sim. Nem tudo que é natural faz bem para o nosso organismo. Temos que ter cuidado, existem restrições. Até os chás que a gente toma, que é de ordem natural, ele tem o seu princípio ativo, ele vai agir, né? Ele vai provocar alguma consequência no nosso organismo. Então, nós temos que estar atentos. Então, essas poeiras vegetais, como poeira que vem do algodão e do bagaço da cana, fazem muito mal à saúde do trabalhador. Como consequência, acompanha comigo, da cana-de-açúcar nós temos a bagaçose. A bagaçose é uma consequência à saúde do trabalhador, principalmente respiratória, a nível de pulmão, por causa da cana-de-açúcar, pela introdução, né, dos fiapos, do bagaço da cana no nosso organismo. E do algodão nós temos a bicinose. Então, são duas consequências aí à saúde do trabalhador por causa de poeiras vegetais. Repetindo, para vocês não perderem aí o foco, nós temos aqui poeiras minerais e poeiras vegetais também, se tratando de agentes químicos. Nós temos dentro das poeiras minerais que fazem parte do quadro dessas poeiras, desse tipo de poeira, a sílica, o asbesto, que é o amianto, e o carvão. Como consequência aí, a sílica traz a silicose para o organismo como consequência, a asbestose sendo desenvolvida pelo amianto e sendo desenvolvida pela poeira do carvão, a pneumoconiose dos minerais do carvão. Então, são sérias consequências. E dentro das vegetais, das poeiras, o algodão e o bagaço da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, a consequência da bagaçose, que é uma consequência respiratória, um problema pulmonar, e a bicinose por parte do algodão. Tá certo, pessoal? Sobre os agentes químicos até então, tá beleza aí as informações? Vão anotando e lá na plataforma vocês têm uma área da plataforma que é o chat, que vocês podem estar lá colocando as perguntas de vocês para que a gente possa estar tirando essas dúvidas, tá bom? Tá certo? Não esqueçam disso não, tá?
não guardem dúvidas não, tá? Ajudem aí uns aos outros e compartilhem as dúvidas de vocês. Vamos falar também sobre os fumos metálicos, ainda falando sobre agentes químicos, né? Nós temos aqui, como consequência, doença pulmonar obstrutiva crônica também. Esses fumos metálicos, principalmente pela área de atividade da metalurgia, febre dos fumos metálicos também, por causa do calor intenso, a intoxicação específica de acordo com o metal. Então, cada tipo de metal ele pode trazer algum tipo de consequência à saúde do trabalhador. Então, quem trabalha com esse tipo de atividade ocupacional, ficar atentos, tá? Principalmente a problemas de ordem respiratória, né? É bem intenso, então o trabalhador ele deve, tanto o trabalhador, tanto também quanto o técnico em segurança do trabalho, tá bom? Ainda falando sobre, né, os agentes químicos, nós temos também aqui as névoas, os gases e os vapores. Lembram que a gente falou que a forma, né, dos agentes químicos, eles podem estar em forma sólida, gasosa, né, forma líquida. Então a gente está falando aqui sobre as formas de gases, vapores no gerais. São substâncias que são os produtos químicos no geral que estão nessa forma, né, de gás. Então, as consequências são consequências irritantes para o organismo, principalmente as vias aéreas, as vias respiratórias superiores, como alguns ácidos, o ácido clorídrico, a amônia, o cloro, são princípios químicos irritantes demais para as nossas vias aéreas, nossas narinas. Os asfixiantes, que realmente fazem isso mesmo, eles nos asfixiam, retiram então aí a quantidade maior de oxigênio existente, já que está disposto, né, como gás. Nós temos aí o hidrogênio, o metano, o acetileno, são gases químicos que trazem sérias consequências ao organismo, e substâncias anestésicas, né, no caso do butano, do propano e do benzeno. Então, ficarmos atentos aí é a palavra de ordem quando diz respeito aos agentes químicos. Nós não podemos vê-lo, por isso que muitas das vezes a gente não dá a devida atenção, tá bom? Vamos agora falar sobre os riscos biológicos. Primeiro nós aprendemos sobre os riscos físicos, depois nós passamos para os riscos químicos e agora nós estaremos falando sobre os riscos biológicos. Esses riscos biológicos são aqueles que compreendem os micro-organismos no geral, como as bactérias, como os fungos, vírus, né? A gente está vivendo uma pandemia aí de coronavírus, então tudo que diz respeito a micro-organismos são riscos biológicos, tá bem? Bactérias, fungos, vírus, protozoários, eles estão inseridos aí nesses tipos de risco que são os biológicos. Eles podem, sim, esses riscos biológicos, estarem desenvolvendo sérias consequências à saúde do trabalhador, desenvolvendo até determinadas doenças. E, por consequência da doença, esse trabalhador ele vai ficar aí impossibilitado de estar executando as suas atividades ocupacionais, tá bom, pessoal? Esses riscos biológicos trazem muitas consequências e consequências, às vezes, sérias que não são possíveis, então, aí retroceder no processo de desenvolvimento, mas em sua maioria consegue-se sim, tá? Esses riscos biológicos eu dividi para vocês aqui em vírus, bactérias e protozoários. Acompanha comigo, tá? Em se falando de doenças infectocontagiosas, né, que são aquelas doenças contagiosas que são perigosas, tem um risco muito grande de contaminação. Nós temos aqui a hepatite, a cólera, a amebíase, né, a AIDS, o tétano, como fungos e bacilos, infecções variadas, infecções de pele, infecção de pulmão, e de parasitas nós temos aí como infecções cutâneas, infecções sistêmicas. Lembrando dizer que essas infecções causadas pelos riscos biológicos,
elas, muitas das vezes, nós não conseguimos retroceder no seu processo de desenvolvimento. Por isso a importância de se fazer uma prevenção muito grande, muito intensa sobre os trabalhadores que são dispostos, principalmente na área da saúde, tá bem? Que são os que estão mais expostos a esse tipo de risco, que é o risco biológico, tá bom? Agora nós iremos falar sobre os riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos são aqueles que estão ligados principalmente a fatores de ordem externa, que são fatores do meio ambiente, e fatores de ordem interna, principalmente de ordem emocional e até mesmo física, né? Esses riscos ergonômicos acontecem muitas das vezes, principalmente por causa da inadequação entre o posto de trabalho e o trabalhador. Não acontece aí, então, uma interação entre o trabalhador e o posto de trabalho, tá? Vocês conseguiram entender? Esses riscos ergonômicos trazem também sérias consequências aí para a saúde do trabalhador. Nós temos aqui dos riscos ergonômicos o esforço físico, levantamento de peso, transporte manual de peso de forma inadequada, exigências de posturas inadequadas, dependendo de que tipo é esse trabalho dele, né? Nós temos aqui, olha, a forma correta de se fazer um levantamento de um peso, que é com a coluna reta, ereta, e não com a coluna inclinada. Acompanha comigo na figura que vocês vão conseguir entender. Quando a coluna ela se inclina e a gente não consegue descer de forma correta, como está aqui nessa primeira figura, isso aqui pode ocasionar futuras lesões osteomusculares, então são sérias consequências aí à saúde do trabalhador. Nós temos aí o cansaço pela carga exaustiva de trabalho, dores musculares, fraquezas, a hipertensão arterial também entra no processo aí, né, de consequência dos riscos ergonômicos, úlceras, diabetes também, porque muitas das vezes o indivíduo ele se alimenta de forma inadequada, então faz uma ingestão muito grande, aí, principalmente de carboidratos, né, para dar aquela sensação de plenitude, problemas na coluna vertebral e até acidentes também, tá bom? São as consequências aí dos riscos ergonômicos. Dentro desses riscos ergonômicos, nós temos aí principalmente, causada principalmente pelos ritmos excessivos de trabalho. O trabalho no turno noturno é muito arriscado, porque ele pode desenvolver sérios problemas, principalmente de ordem emocional. A monotonia do trabalho com a repetitividade também traz aí futuros problemas de ordem ergonômica, jornada prolongada, o controle rígido da produtividade, conflitos e ansiedade, a responsabilidade muito grande em cima do trabalhador para desenvolver aquele trabalho. Isso faz com que agrave ainda mais, né, potencializando ainda as consequências desse risco ergonômico para, então, a saúde do trabalhador. Então, deve-se, então, termos aí uma total atenção, porque como consequências temos o cansaço, as dores musculares, as fraquezas, a alteração do sono, a alteração da libido. Olha como é importante estarmos atentos aos riscos ergonômicos. Hipertensão arterial, ataque cardíaco, enfim, são inúmeras consequências aí à saúde do trabalhador, que vai estar interferindo aí principalmente no seu desenvolvimento do trabalho. Ao invés dele se desenvolver de forma adequada e positiva no ambiente de trabalho, ele vai desenvolver de forma, muitas das vezes, inadequada. Ele não vai conseguir executar o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Então, isso aí nós temos que estar atentos. O próximo tipo de risco a ser estudado serão os riscos mecânicos. Esses riscos mecânicos também são chamados de riscos de acidentes.
Esses riscos de acidentes nós iremos estudar daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo, tá bom? No nosso próximo vídeo aula aí, dando continuidade a essa série de vídeos aula que estão sendo lançados aí para vocês. É muito interessante falar sobre os riscos mecânicos, porque muitas das vezes nós estamos trabalhando aí de forma desatenta, e por estar desenvolvendo essa atividade há muito tempo, nós ficamos meio que, abre aspas, seguros para desenvolver, e desenvolvemos da maneira errada, de forma desatenta. Então temos que ter cuidado aí com a questão dos riscos mecânicos. Então é o próximo vídeo aula que a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.